Em abril de 1945, o Exército Vermelho da União Soviética começou a atacar Berlim pelo leste, sul e norte. Durante a Segunda Guerra Mundial, Berlim foi usada como base do Terceiro Reich e, como tal, sua captura pelos aliados era de extrema importância. Mais de 1,5 milhão de soldados do Exército Vermelho participaram do assalto, e seus líderes eram implacáveis, dispostos a lidar com enormes baixas se isso significasse infligir o máximo de dano possível à Alemanha nazista. As perdas que resultaram desta batalha final foram enormes. Mais de 81 mil soldados soviéticos foram mortos, enquanto pesquisadores observaram que até 100 mil soldados e 125 mil civis foram mortos durante o conflito. Embora Hitler tenha tirado a própria vida em 30 de abril, a Batalha de Berlim continuou até o início de maio e é considerada uma das lutas mais árduas da Segunda Guerra Mundial como um todo. Bem-vindo ao Warsaw World. 1945. O Exército Vermelho era, por todos os relatos, grande, eficiente e poderoso. Nos anos anteriores, os soviéticos acumularam munições, armas e suprimentos para se defender dos alemães. Eles possuíam T-34 e JS considerados superiores aos alemães, além de serem fáceis de manter e operar. Eles costumavam se aproveitar de como outros países subestimavam suas habilidades, usando táticas que surpreendiam seus inimigos. Notavelmente, sua artilharia e armadura superavam em número as da Wehrmacht. Mas, embora a inteligência alemã estivesse ciente disso, Adolf Hitler supostamente desdenhava muito do poder soviético e afirmava que a força do país era, cito, a maior impostura desde Genghis Khan. Fim da citação. O início do ano foi agitado para os soviéticos que buscavam se vingar da Alemanha nazista após a invasão da União Soviética em 1941. Em 12 de janeiro, o Exército Vermelho iniciou a ofensiva Vístula-Oder, avançando em direção a áreas controladas pelos alemães, como Cracóvia e Varsóvia, na Polônia. Os soviéticos capturaram cidades como Poznań, suas forças superando em muito as dos alemães, obrigando os nazistas a fugir dos campos de concentração, após enviar prisioneiros em marchas da morte. Após 2 semanas, o Exército Vermelho parou a cerca de 43 milhas de Berlim. Um líder soviético parou o grupo após enfrentar dificuldades ao combater tropas alemãs próximo à Pomerânia. O Exército Vermelho lutou contra o grupo de exércitos Vístula, uma unidade da Wehrmacht criada em 24 de janeiro para enfrentar os soviéticos. O grupo de exércitos Vístula lançou a Operação Solstício, uma ofensiva que acabou falhando, em parte porque a inteligência militar soviética tomou conhecimento do ataque, e em parte porque o assalto foi planejado às pressas. Apesar de não ter alcançado seus objetivos, a Operação Solstício forçou os soviéticos a adiarem o ataque à vulnerável Berlim. O Exército Vermelho também estava preocupado com o cerco de Budapeste, que começou em 29 de dezembro de 1944. No ataque de 50 dias, os soviéticos, com auxílio das forças romenas, cercaram a cidade. Nessa época, a Hungria já havia sofrido perdas devastadoras durante a guerra. Quase 200 mil pessoas foram mortas durante confrontos com o Exército Vermelho ao longo dos anos, e durante o cerco de Budapeste, mais 38 mil civis morreram, principalmente como resultado de fome e execuções, em massa de cidadãos judeus, pelos nacionalistas de extrema-direita do Partido da Cruz Flechada. A rendição de Budapeste, em 13 de fevereiro de 1945, foi uma grande vitória para os aliados. A última grande ofensiva dos alemães durante a guerra foi a Operação Despertar da Primavera, que começou em 6 de março e visava proteger e garantir várias reservas importantes de petróleo, bem como impedir o Exército Vermelho de avançar sobre Viena. Mas, neste ponto do conflito, o exército alemão estava desgastado e a ofensiva acabou falhando. Até 15 de março, os soldados alemães tinham parado ao se mover em direção a seus locais.
No dia seguinte, o Exército Vermelho, as forças búlgaras e a resistência austríaca avançaram em direção a Viena, lançando uma ofensiva para capturar a cidade. Eles conseguiram fazer isso em 13 de abril. O líder soviético Joseph Stalin buscou capturar a capital da Alemanha nazista antes dos aliados ocidentais. Com o Exército Vermelho prestes a tomar a cidade e os americanos cruzando o rio Reno, Stalin acelerou seus planos. Ele efetivamente colocou seus dois principais comandantes, o Marechal Georgy Zhukov e o Marechal Ivan Konev, em oposição, dividindo a operação entre eles, ambos ansiosos para capturar Berlim primeiro. Disse que Stalin queria capturar rapidamente a cidade porque desconfiava dos aliados ocidentais e desejava que os soviéticos fossem os responsáveis por encerrar a guerra. Entretanto, o renomado historiador militar britânico Anthony Beevor revelou à British Broadcasting Corporation que, ao pesquisar milhares de documentos soviéticos, descobriu que Stalin também estava ansioso para alcançar o Instituto Kaiser Wilhelm, o centro de pesquisa nuclear alemão, pois o programa nuclear soviético estava atrasado em comparação com a Alemanha e Estados Unidos da América. As tropas enviadas ao centro encontraram 3 toneladas de óxido de urânio, o suficiente para iniciar a Operação Borodino, o programa nuclear soviético, e começar a construir sua primeira arma nuclear. Relatos sugerem que não acharam muito mais, já que a maioria dos suprimentos e cientistas do Instituto tinha sido enviada para Haigerloch bem antes da Batalha de Berlim começar. Enquanto isso, na Alemanha, o general Gotthard Heinrich foi nomeado comandante-chefe do grupo de exércitos Vístula. Heinrich é considerado um dos melhores táticos defensivos de todo o exército alemão, e ele foi convocado para defender Berlim e impedir que caísse nas mãos das potências aliadas. Que os soviéticos provavelmente tentariam capturar a cidade atravessando o rio Oder, ele decidiu colocar uma resistência leve nas margens do rio e fortificar as alturas do silo, que tinham vista para o rio Oder, e colocar a maior parte de suas defesas lá. Heinrich tinha quase 1 milhão de homens à sua disposição, incluindo unidades de treinamento, polícia e perturbadoramente membros da juventude hitlerista. Um grande problema persistia entre esses diferentes grupos, no entanto. Eles tinham muito pouco treinamento militar. Além disso, comparado ao Exército Vermelho, o equipamento alemão não era quase suficiente, consistindo em mais de 10.000 tanques e 3.300 aeronaves, com grande parte de seu equipamento desgastado pelos anos anteriores de batalha. Além disso, os alemães enfrentavam escassez de combustível e munição de artilharia, e seus soldados estavam desmoralizados devido a operações fracassadas, salários atrasados e más notícias de casa recebidas por correspondência. A propaganda de Joseph Goebbels prometia uma arma milagrosa que logo ajudaria os alemães a vencerem os aliados. As tropas seguiram lutando, temendo o que ocorreria se os soviéticos tomassem Berlim. A polícia militar e a SS garantiam que desertores do exército seriam capturados, julgados em tribunal militar e mortos, levando muitos soldados a sentir que não havia como evitar o conflito. O Exército Vermelho também passava por dificuldades naquela época. Apesar de ainda possuírem grandes números e munição suficiente, as tropas careciam de comida, peças de reposição e dependiam dos Estados Unidos da América para transporte e rações. Para piorar a situação do Exército Vermelho, Heinrich ordenou que seus engenheiros transformassem a planície de inundação do Oder em um pântano, liberando água de um reservatório a montante. Em seguida, construíram valas antitanque, trincheiras e bunkers para reforçar as defesas alemãs. No dia 16 de abril, o Marechal Georgy Zhukov iniciou a batalha disparando armas de artilharia contra os alemães estacionados em Silo Heights, para a crítica de outros líderes militares soviéticos. Um coronel-general observou, citando: "Como de costume, nos atemos ao livro, e agora os alemães conhecem nossos métodos." Eles recuaram suas tropas para uns bons 8 quilômetros.
Nossa artilharia errou o alvo inimigo. Esse constrangedor erro para os soviéticos só piorou quando eles começaram a usar holofotes gigantes na tentativa de cegar os alemães defensores. Essa tática falhou, no entanto, e acabou facilitando para os alemães mirarem nos soviéticos, usando suas armas de artilharia para atirar nas posições soviéticas iluminadas pelas luzes brilhantes. Quando as luzes foram acesas, os soviéticos foram bombardeados, matando muitos, incluindo as mulheres que operavam as luzes. Tudo parecia melhor que o esperado para os alemães, mas eles ainda sofriam pesadas baixas. Um membro do 27º Regimento de Paraquedistas, Gerd Wagner, lembrou, citação, "Em alguns segundos, todos os meus 10 camaradas estavam mortos." Um comandante da SS declarou mais tarde que ele havia olhado através de seu periscópio e viu, o céu oriental estava em chamas. Outro soldado, um comandante do 9º Exército, relatou: "Eles continuam vindo até nós em hordas, onda após onda. Meus homens lutam até o fim da munição. Eles são dizimados ou totalmente dominados." O terreno lamacento dificultava o avanço dos soviéticos. Com o passar do dia, os aviadores soviéticos bombardeavam suas próprias tropas após verem os sinalizadores errados. Similarmente, as equipes de artilharia bombardeavam os aliados, e os médicos, sem pessoal e tempo suficientes, não conseguiam tratar os feridos com eficiência. Quando Zhukov relatou a Stalin, este permitiu que Konev se dirigisse à localização de Zhukov, provavelmente para estimular o comandante a obter uma vitória. Os alemães que enfrentaram os soviéticos liderados por Konev relataram que sua visão estava obscurecida por uma cortina de fumaça. O cabo Karl Pavlik declarou: "Não tínhamos onde nos esconder. O ar estava repleto de assobios e explosões. As perdas foram inimagináveis." Aqueles que sobreviveram estavam correndo em trincheiras e bunkers tentando se salvar. Estávamos sem palavras de terror. Fim da citação. A batalha contra as tropas de Konev foi não apenas terrível, mas também desmoralizante para os soldados alemães. Outra tropa, um desertor que foi capturado, afirmou, citação, "A única promessa que Hitler cumpriu é a que ele fez antes de chegar ao poder. Dê-me 10 anos e você não reconhecerá a Alemanha." Fim da citação. Levou 4 dias para os soviéticos romperem a última linha de defesa alemã em Silo Heights, com a batalha resultando na morte de cerca de 30.000 soviéticos e 12.000 alemães. Nos dias seguintes, outras unidades do Exército Vermelho avançaram em direção a Berlim a partir de suas posições, com os soviéticos dividindo o grupo de exércitos Vístula no norte do grupo de exércitos Centro no sul. A Batalha de Halbe ocorreu quando 2 grupos soviéticos atacaram o 9º Exército Alemão próximo a Frankfurt. Após capturar Silov Heights, o líder soviético Konev seguiu rumo a Berlim. Hitler ordenou inicialmente que todas as unidades da milícia Volkssturm na cidade se unissem ao 9º Exército para formar uma nova linha defensiva ao sul. Mas a situação era grave, com escassez perigosa de homens e equipamentos. Apenas 10 batalhões foram enviados para se juntar ao 9º Exército. Com o desespero crescente dos nazistas, o líder da juventude hitlerista ofereceu mais garotos para o combate, enquanto a Gestapo iniciou a execução de presos políticos nas prisões. A SS perseguia desertores e pendurava seus corpos, enquanto se preparava para fugir da área caso os soviéticos invadissem a cidade. Nesse momento, Hitler já havia se refugiado em seu bunker. No dia 20 de abril, seu aniversário de 56 anos, as equipes de artilharia soviéticas começaram a bombardear Berlim. Os civis dentro da cidade enfrentavam racionamento severo e, com a falta de água, gás e eletricidade, mal conseguiam cozinhar para alimentar a si mesmos e suas famílias. As ruas estavam quase vazias durante o bombardeio contínuo. Naquele mesmo dia,
Hitler ordenou o lançamento da Operação Clausewitz. Essa palavra-código iniciaria a defesa de Berlim pela Wehrmacht. Foi fundada pouco mais de um mês antes, em março de 1945, no documento de 33 páginas, Ordem Básica para os Preparativos para a Defesa da Capital do Reich, que incluía 24 pontos, como a capital do Reich será defendida até o último homem e até a última bala. Na Operação Clausewitz, os escritórios da SS e da Wehrmacht foram evacuados. Estabelecimentos que permaneceram abertos durante a guerra, como o escritório de telegramas, foram finalmente fechados. A última mensagem recebida foi de Tóquio, que dizia boa sorte a todos vocês. Enquanto isso, a propaganda espalhada por Joseph Goebbels exigia que, citação, nenhum homem capaz de portar armas pode deixar Berlim, fim da citação, a menos que tivessem uma permissão para fazê-lo, embora os ricos, incluindo muitos que se beneficiaram da ascensão de Hitler ao poder, começaram a fugir com medo. O último avião decolou de Tempelhof com apenas 9 passageiros rumo a Estocolmo. O general Helmut Weidling, comandante da área de defesa de Berlim, estava encarregado das tropas alemãs restantes, cerca de 45 mil homens, auxiliados por policiais de Berlim, crianças da juventude hitlerista e a milícia Volkssturm. Notavelmente, Weidling deveria ser executado por ordens de Hitler antes do Führer decidir nomeá-lo como comandante. Weidling dividiu a cidade e suas defesas em 8 setores, cada um com um comandante diferente. Embora muitos deles não tivessem experiência de combate, os alemães elaboraram táticas úteis para eliminar o inimigo, como posicionar atiradores de elite em prédios altos, já que os tanques soviéticos não podiam mirar tão alto. Eles também enviaram tropas com armas antitanque para os andares inferiores para emboscar veículos blindados que rolavam pelas ruas planas da cidade. Os soviéticos, a princípio, avançaram pelas ruas, mas perceberam as manobras alemãs e mudaram as próprias para obter vantagem. Os tanques começaram a avançar, mantendo-se próximos de um dos lados, o que permitia que vários tanques realizassem fogo cruzado em áreas mais amplas. Metralhadoras foram montadas no topo dos tanques para mirarem atiradores de elite em prédios altos, enquanto canhões antiaéreos eram usados para atacar tropas nos andares superiores. Enquanto isso, as tropas a pé se retiraram das ruas e se moviam entre as casas, utilizando telhados e sótãos, bem como andares inferiores e porões, destruindo paredes entre os prédios para permitir que se deslocassem sem preocupação com ataques aéreos. Eles aprenderam várias táticas de combate urbano depois da batalha em Stalingrado. O primeiro fronte ucraniano de Konev e o primeiro fronte bielorrusso de Zhukov avançaram através das forças alemãs em declínio, cercando a cidade até 24 de abril. No dia seguinte, o segundo fronte bielorrusso enfrentou soldados alemães do terceiro exército Panzer e avançou para o oeste, ao encontro das tropas britânicas, e para o norte, em direção a Stralsund. Enquanto isso, os soviéticos fizeram contato com as tropas americanas em Togal, no rio Elbe, onde Heinrich e seus homens ainda mantinham o rio Oder, mas não conseguiram continuar a fazê-lo. Ele ordenou uma retirada rápida de seus homens, o que levou Hitler a demiti-lo de sua posição. Quando um novo comandante foi encontrado, o grupo de exércitos Vístula já estava praticamente desmantelado. Em 26 de abril, o Exército Vermelho avançou contra as tropas de Weidling em Berlim. Muitos dos incêndios pela cidade foram apagados por uma forte tempestade e os civis se aventuraram pelas ruas em busca de comida. A cidade havia sido mergulhada no caos. Civis passando fome, sem conforto e exaustos pela guerra, começaram a invadir lojas e trens de carga em busca de suprimentos. As lojas abertas vendiam produtos baratos, cientes de que os soldados soviéticos fariam saques por conta própria. A cidade foi reduzida a escombros pelo bombardeio e os civis que não conseguiram saquear nada útil recorreram a cortar cavalos mortos na rua para carne. Mulheres e meninas foram submetidas a brutais agressões sexuais,
muitas vezes por vários homens, principalmente nas mãos de soldados soviéticos após a ocupação de Berlim, embora eles não fossem os únicos, com tropas alemãs, americanas, francesas e britânicas também sendo acusadas de abuso sexual nas décadas seguintes. O Exército Vermelho é relatado como um dos piores perpetradores de estupro em tempo de guerra na Europa, tendo cometido atrocidades contra até 2 milhões de mulheres e meninas. Mais tarde, na noite do dia 26, Weidling teria aconselhado Hitler a retirar suas tropas da cidade para evitar mais perdas de vidas e destruição em toda a cidade. Mas o Führer recusou seu conselho, afirmando, cito, "Sua proposta é perfeitamente boa, mas qual é o ponto de tudo isso? Não pretendo vagar pela floresta. Eu permanecerei aqui e cairei à frente das minhas tropas. Você, por sua vez, continuará com a defesa." Fim da citação. Os soviéticos esperavam que a batalha acabasse logo. Além de serem geralmente mais inexperientes, o constante combate dentro da cidade levou muitos homens a se esgotarem e, como resultado, eles se tornaram bastante descuidados. Falhando em configurar corretamente os fusíveis e despachando granadas incorretamente, se ferindo no processo. Numa possível tentativa de encerrar o conflito, o Exército Vermelho começou a responder a pequenos ataques alemães com pesadas retaliações, como bombardear um prédio inteiro após a destruição de um tanque soviético. As tropas alemãs, antes movidas por propaganda, medo e falsas promessas de reforços de Joseph Goebbels, perderam quase toda a vontade de continuar lutando. Karl Ritter von Haupt, líder da Volkssturm, uma milícia de meninos jovens e idosos, ordenou que seus homens voltassem para casa ao receberem munição italiana incompatível com armas alemãs, citando, "Deixá-los voltar era praticamente tudo o que restava a fazer. Era isso ou atirar pedras nos russos." Fim da citação. Outros deixaram a milícia antes do momento permitido. No dia seguinte, 27 de abril, Goebbels continuou a repetir, "Milagres ainda podem acontecer." Mesmo com o fim da guerra se aproximando, vários líderes nazistas permaneceram em uma ignorância feliz, insistindo que nem toda a esperança estava perdida. Muitos homens acreditavam que os aliados ocidentais priorizariam sua desconfiança dos soviéticos em relação ao desejo de derrotar os nazistas, e que ao chegar em Berlim, os Estados Unidos da América se voltariam contra os soviéticos. As tropas alemãs restantes foram posicionadas para defender a cidadela no centro da cidade, com edifícios governamentais importantes, enquanto os soviéticos avançavam constantemente em sua direção. De volta ao bunker, Hitler descobriu por uma rádio americana que Heinrich Himmler negociava com os suecos a libertação de prisioneiros dos campos de concentração. Himmler, que já foi o líder da SS e é acreditado como um dos principais criadores do Holocausto, em um momento foi o confidente mais próximo de Hitler. Mas na primavera de 1945, o relacionamento deles havia se deteriorado, e Himmler procurou negociar um acordo de paz, ciente de que o fim do Terceiro Reich estava próximo. Embora ele tivesse jurado lealdade a Hitler no aniversário do Führer, ele fez planos para deixar Berlim logo depois e pediu ao diplomata sueco, Conde Volker Bernadotte, para informar ao general Dwight Eisenhower, o comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, que a Alemanha desejava se render aos aliados ocidentais em vez dos soviéticos. Hitler ficou furioso com Himmler por agir independentemente, considerando-o um traidor e ordenando sua prisão. Nas primeiras horas da manhã de 29 de abril, o Exército Vermelho atravessou a ponte Moltke no centro de Berlim. A ponte havia sido barricada pelos alemães em ambas as extremidades e explosivos foram usados para destruí-la. Apesar dos danos, a ponte resistiu o suficiente para que os soviéticos e seus veículos a atravessassem rumo ao próximo Reichstag alemão. Por volta das 4 da manhã, Hitler assinou seu último testamento e se casou com sua companheira de longa data,
Eva Braun, em uma cerimônia simples presenciada por Goebbels e Martin Bormann. Nas horas seguintes, os soviéticos capturaram a sede da Gestapo, embora um contra-ataque logo os forçou a recuar temporariamente, enquanto as outras unidades do Exército Vermelho se moviam para o Parque Tiergarten. No dia seguinte, as pontes nos arredores foram reparadas, permitindo aos soviéticos trazerem artilharia pesada para atacar o Reichstag. O plano deles, porém, foi prejudicado por trincheiras alemãs e apoio antiaéreo à distância. Os soviéticos persistiram e, por fim, adentraram o Reichstag, que não havia sido restaurado desde o incêndio de 1933. Nas horas seguintes, tropas alemãs e soviéticas lutaram enquanto o Exército Vermelho tentava tomar o prédio. No mesmo dia, Wedlin disse a Hitler que a defesa alemã restante provavelmente sucumbiria naquela noite devido à falta de munição. Na tarde do dia 30 de abril, o Führer nazista Adolf Hitler atirou em si mesmo na cabeça enquanto sua nova esposa, Eva Braun, mordia uma cápsula de cianeto. Os corpos do casal foram encontrados logo após o disparo ser ouvido e seus restos mortais foram cremados no jardim atrás da chancelaria do Reich. O almirante Karl Dornitz tornou-se presidente do Reich e Goebbels o novo chanceler, conforme os últimos desejos de Hitler. Cerca de 10.000 soldados alemães permaneceram no centro da cidade, sofrendo ataques de todos os lados. Os últimos tanques Tiger alemães foram posicionados a leste do Tiergarten para defender contra o Terceiro Exército de Choque, enquanto o 8º Exército da Guarda Soviético avançava para o sul, encurralando os alemães em uma área menor, dificultando a fuga. Nas primeiras horas de 1º de maio, o general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Alto Comando do Exército Alemão, entrou em contato com os comandantes do 8º Exército da Guarda, buscando se render após a queda de Hitler. Porém, a dupla não chegou a um acordo, pois Krebs afirmou não poder concordar com uma rendição incondicional por falta de autorização. Enquanto isso, Joseph Goebbels não tinha interesse em se render. Ele e sua esposa Magda mataram seus 6 filhos e depois se mataram no mesmo dia. Foi a morte de Goebbels que levou Weidling a aceitar uma rendição incondicional. Em 2 de maio, o Reichstag foi capturado pelos soviéticos, e no dia seguinte, uma foto de 2 soldados do Exército Vermelho plantando a bandeira soviética no telhado foi tirada. O hasteamento de uma bandeira soviética sobre o Reichstag tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis da Segunda Guerra Mundial, e por anos houve segredo em torno dos homens na imagem, bem como do fotógrafo, que agora sabemos ser Yevgeny Kaleri, um oficial naval e fotógrafo para o Exército Vermelho Soviético. Enquanto isso, Weidling e sua equipe se renderam às 6 horas da manhã no dia 2 de maio, após o que ele ordenou que os últimos soldados alemães fizessem o mesmo. 5 dias depois, o grande almirante Karl Dornitz assinou uma rendição incondicional aos aliados. Após o fim da guerra, grande parte de Berlim ficou em ruínas absolutas, não apenas devido à destruição causada pelos combates entre os dois lados. Em março, Hitler assinou o Decreto Nero quando reconheceu que o fim do Terceiro Reich estava se aproximando. Embora seus homens tentassem convencê-lo a repensar o decreto e incentivá-lo a fazer tudo o possível para garantir a sobrevivência dos alemães. Hitler assinou o documento supostamente declarando: não é necessário se preocupar com as necessidades básicas de sobrevivência do povo alemão. Fim da citação. O documento, nomeado após o imperador romano Nero, afirmava que nada deveria ser deixado para trás que pudesse ajudar os aliados contra a Alemanha nazista. Afirmou, citação, a luta de nossa nação pela existência nos obriga a utilizar todos os meios para infligir danos duradouros no poder de ataque do inimigo. Fim da citação. O decreto Nero subsequentemente declarou que todas as ferrovias, pontes, linhas de comunicação, docas, utilidades públicas, fábricas e minas deveriam ser destruídas.
Capacidades de produção, comunicação e transporte deveriam ser destruídas para não serem usadas pelos soviéticos ou pelas forças aliadas. Os suprimentos de alimentos da cidade foram destruídos, bombas de gasolina inutilizadas e cerca de 1/4 das estações de metrô inundadas, afogando os berlinenses abrigados no subsolo. A SS foi enviada para realizar essa destruição, mas cidadãos rebeldes conseguiram impedir algumas das demolições, salvando a usina de energia Klingenberg e o sistema de água Johannisdal, bem como várias outras instalações. Eventualmente, Albert Speer, um dos principais homens de Hitler, interveio preocupado com o futuro do país. Ele convenceu o Führer a permitir que apenas Speer supervisionasse a implementação do Decreto Nero. Apesar de supostamente conhecer os objetivos de Speer, Hitler cedeu. Os berlinenses enfrentaram condições extremas durante a guerra, muitos hasteando bandeiras brancas nas janelas para evitar violência e apelando pelo fim do terrível modo de vida. No entanto, este ato de rendição civil era tanto arriscado quanto ineficaz. Por um lado, os civis corriam o risco de serem baleados pela SS por se renderem, enquanto por outro, os soldados soviéticos não prestavam atenção aos seus pedidos de ajuda e, na verdade, muitas vezes os ignoravam. O Exército Vermelho invadiu a cidade cometendo estupros e saques desenfreados. Relatórios hospitalares e o aumento das taxas de aborto após o fim da guerra indicaram que pelo menos 100.000 mulheres foram estupradas em Berlim, com 10.000 dessas mulheres morrendo em decorrência de suicídio, abortos mal feitos, ou sendo mortas por seus parceiros ou membros da família, enquanto o número de mortes de mulheres e meninas em conexão com os estupros na Alemanha acredita-se ser tão alto quanto 240.000. Apesar da cidade estar destruída, os soviéticos se esforçaram para restaurar os serviços básicos. O dano parecia inimaginável com o transporte inoperante e o abastecimento de água contaminado com esgoto. Ainda assim, os civis alemães foram convocados para ajudar a iniciar a limpeza das ruas de Berlim. Cidadãos famintos receberam comida em cozinhas comunitárias, mas a violência persistia. Os soviéticos, em seguida, invadiram casas e detiveram qualquer indivíduo uniformizado, incluindo bombeiros e ferroviários não associados aos nazistas. E o estupro e pilhagem que persistiram durante a batalha continuaram, geralmente por soviéticos que estavam em funções de apoio em vez de posições de combate. Nikolai Berzarin, um general-coronel do Exército Vermelho, puniu tropas flagradas em roubo e abuso sexual para controlar seu comportamento. Um soldado russo anônimo contou àqueles de volta para casa exatamente porque eles cometeram tais crimes horríveis, escrevendo em 1945: "Estamos nos vingando de tudo, e nossa vingança é justa. Por fogo, sangue por sangue, morte por morte." Outros escritores e historiadores deram a explicação de que o acesso ao álcool foi um grande contribuinte, assim como a cultura de escassez dentro da União Soviética, que viu as tropas simplesmente pegarem o que queriam para enriquecerem-se. O historiador Martin K. A. Morgan escreveu que a falta de bordéis de campo no Exército Vermelho e a repressão sexual promovida pelo Estado soviético stalinista também contribuíram para as tropas soviéticas realizarem tais ações abomináveis. Ele observou que a vingança sozinha não bastava, já que muitos europeus, não apenas alemães, foram vítimas dos soviéticos. Dezenas de problemas assolaram não apenas a Alemanha, mas o mundo após a queda da Alemanha nazista. Fome, desabrigados, doenças e a falta de infraestrutura básica eram enormes problemas que precisariam ser resolvidos antes que o mundo pudesse retornar a algum semblante de normalidade. Milhões de pessoas foram deslocadas, recursos escassearam e muitas indústrias foram aniquiladas devido à natureza destrutiva da guerra. Além disso, as forças aliadas agora tinham que lidar com Stalin, que após ajudar a derrubar um fascista, ameaçou explorar os estados vulneráveis em que a maioria dos países europeus havia sido deixada, levando eventualmente a conflitos e dando início à Guerra Fria.
apesar da batalha ter encerrado o conflito mais sangrento da Europa, isso teve um preço. Dados modernos também mostram que cerca de 81.116 soviéticos morreram durante a operação, enquanto outros 280.251 ficaram feridos ou adoeceram. Os alemães, por outro lado, estimam o número de mortos entre 92 mil e 100 mil, além de 125 mil mortes de civis, enquanto mais de 200 mil ficaram feridos e 480 mil soldados foram capturados. Em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas morreram durante a guerra. Muito poucos países escaparam da devastação que isso trouxe, com o historiador Anthony Beevor. No entanto, observando, citação, não há família na União Soviética, Polônia ou Alemanha onde eles não perderam pelo menos um parente próximo. Na Grã-Bretanha, o sofrimento foi real, mas incomparável à escala de sofrimento na Europa Central.